desta quarta-feira, hoje dia 20 de janeiro de 2021. Temperatura, estamos aí na casa dos 20 graus aqui na Terra das Cerâmicas, depois de muita chuva durante aí a madrugada, início de noite de ontem, e hoje nós teremos aí mais um dia chuvoso. Então, muita atenção a você que mora aí em encostas aí, também beira de rio, porque a previsão é de chuva durante todo o dia. Bom dia, Juliano. Bom dia, Tomás, ouvintes da Canelinha FM. Estamos chegando em mais uma edição do Jornal da Manhã, quarta-feira. Já vamos com os destaques desta manhã. E nós vamos já trazendo então os destaques desta edição. Olha, a Canelinha recebeu as primeiras doses da Coronavac nesta terça-feira. Antes da posse, Biden anuncia retorno dos Estados Unidos a acordo do clima. Empresário Luciano Hang é internado com Covid-19 em hospital de São Paulo. 28 respiradores feitos pela USP chegam ao Amazonas. Tijucas chega à marca de 50 mortes pela Covid-19. Mourão vê erros compartilhados na pandemia. São João Batista inicia vacinação contra o coronavírus. Gasolina tem aumento novamente nas bombas de combustível. E Tijucas vai iniciar a vacinação nesta quinta-feira. A economia diz que não pode reduzir gás de cozinha. Mega Sena pode pagar nesta quarta 17 milhões a quem acertar as 6 dezenas. No esporte, hoje tem rodada decisiva no Campeonato Brasileiro. O Inter e São Paulo se enfrentam em busca da liderança. Os destaques também da segurança pública. Olha, na segurança pública, a polícia desmente denúncias de sequestro na região do Vale do Rio Tijucas. Todas essas informações a partir de agora dentro do Jornal da Manhã, que traz para você também a previsão do tempo. No Jornal Bom Dia Canelinha, previsão do tempo. Muita chuva aí, nós tivemos aí nas últimas horas aqui no Vale do Rio Tijucas, também aí em toda a região aí de Santa Catarina. Tivemos aí chuvas, né, desde ontem, início da noite, e claro, nós estamos aí trazendo para você que hoje nós teremos mais um dia de chuva, então aí muita atenção, né, na situação aí das encostas e também aí sobre a situação aí também dos rios, né? Que aqui na região do Vale do Rio Tijucas, aqui nós estamos tendo aí muita chuva e também aí durante o dia de hoje, mais um dia de chuva também. Vamos trazendo aqui a previsão do tempo para hoje, então, aqui para todo o estado de Santa Catarina. Acompanhe as informações direto do site da Secom. Para a previsão do tempo para esta quarta-feira. O dia continua bastante instável, com muita nebulosidade e chuva em todas as regiões catarinenses. Alguma melhoria ocorre no final do dia no oeste e meio-oeste do estado. No período da tarde, a chuva pode vir acompanhada de descarga elétrica, principalmente no oeste e algumas localidades do Planalto Norte catarinense. As temperaturas, devido à nebulosidade e à chuva, não sobem muito. No oeste litoral, as máximas variam entre 25 e não passam muito dos 26 graus no litoral norte. Nas áreas altas do Vale do Itajaí, principalmente no Planalto Norte e Planalto Sul, as máximas ficam próximas de 22 graus. E o vento sopra de sudeste com intensidade fraca a moderada. Na área oceânica, o mar permanece pouco alterado, mas com o predomínio do vento de sudeste, mesmo fraco, algumas ondas com picos em torno de 2 metros e até 2,5 metros podem aparecer, principalmente ao sul de Florianópolis. Marilene de Lima, meteorologista da Epagre-Cirã, com as informações do tempo para todo o estado de Santa Catarina. Esta foi uma produção do Serviço de Rádio da Secretaria Executiva de Comunicação, em parceria com a Epagre-Cirã. Nós vamos então já iniciando, trazendo aí as notícias desta edição. Olha, Tomás, Canelinha recebeu ontem as primeiras doses da vacina contra a Covid-19. O município de Canelinha recebeu na tarde desta terça as primeiras doses da vacina Coronavac que chegaram ao estado. Em Canelinha, assim como outros municípios da região, a quantidade recebida foi menor do que aquela que havia sido divulgada na última terça-feira pelo estado. Das 1.616 doses previstas, apenas 68 estão sendo destinadas ao município nesse primeiro lote. A vacinação começará a ser feita nesta quarta-feira. A partir das 9 da manhã, nós estaremos ao vivo lá acompanhando esse momento em Canelinha. Nesse primeiro momento, a campanha não será aberta ao público em geral. De acordo com os planos nacional e estadual de vacinação, a campanha ocorrerá em 4 etapas, sendo a primeira voltada
voltada exclusivamente aos profissionais de saúde e indígenas. Esperamos que outras doses cheguem em breve, assim podemos dar continuidade à primeira fase da vacina, atendendo toda a população idosa a partir de 75 anos de idade, pessoas com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência, como asilos e instituições psiquiátricas, afirmou a secretária de Saúde de Canelinha, Sueli Green. A vacinação vai obedecer aos critérios logísticos de recebimento e distribuição das doses pelo Ministério da Saúde e Secretaria do Estado de Saúde. Cada etapa respeita as normas já estabelecidas pela equipe técnica, priorizando grupos e considerando informações epidemiológicas, comorbidades e dados populacionais. Tomás, então começa hoje aí, a partir das 9 horas a vacinação no município de Canelinha. Pois é, vamos trazendo agora mais informações para você sobre a Petrobras, que ontem anunciou mais um aumento e quem paga a conta somos sempre nós, eu e você que está aí nos ouvindo aí através da 98.3. A estatal adota agora uma nova plataforma de divulgar os reajustes sem informar o percentual. Segundo a empresa, a partir do dia 19 de janeiro, o preço médio da gasolina da Petrobras ontem passou a ser de R$ 1,98 por litro, uma alta de 15 centavos. E quem já abasteceu ontem e passou por um posto de gasolina hoje, pôde perceber. Por exemplo, em São João Batista, ontem a R$ 4,12, hoje a R$ 4,28. A nova estratégia da Petrobras é não divulgar o percentual de reajuste de combustíveis, mas apenas o preço praticado nas refinarias, distante da realidade das bombas. Segundo o anúncio da última segunda-feira, a partir de ontem, claro, então, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras passou então a ser vendido a R$ 1,98 litro, refletindo então um aumento médio de 15 centavos o litro no preço da venda. Apesar de questionada pela reportagem do Correio Brasiliense sobre o percentual de reajuste, a Petrobras simplesmente não respondeu. O cálculo sobre a alta era de 1,83 centavos, passou a 1,98, considerando então 15 centavos, o aumento foi de quase 8,2%. É o nosso salário mínimo quando sobe aí 5% daí, né? No preço do combustível. Apesar de não informar o percentual em nota, a empresa argumenta que contribui para a transparência dos preços para a sociedade ao publicar em seu site os dados referentes aí ao preço da venda e também distribuidoras aos seus principais produtos. Desde o dia 7 de agosto de 2019, os preços passaram a ser publicados pela modalidade de venda ao formato determinado pela nova Resolução 795/2019. Novos preços serão acrescentados aos arquivos disponibilizados a partir da sua data de vigência, sem exclusão da vigência anterior. Dessa forma, é possível acompanhar a evolução dos preços locais. Olha, o empresário Luciano Hang foi internado com Covid-19 em um hospital de São Paulo. O empresário Luciano Hang, 58 anos, dono da rede de lojas varejistas Avan, está internado no Hospital Santa Maggiore, na rede Prevent Senior em São Paulo, para tratamento de Covid-19. Com ele também está internada sua mulher, Andréa Hang, e sua mãe, Regina Modeste Hang, que tem 82 anos. O estado de saúde dos dois é estável. Segundo as informações, a matriarca da família Hang, Regina Modeste Hang, de 82 anos, está internada em estado mais grave na unidade de tratamento intensivo. Tomás. Falando agora sobre o gás, falamos sobre a gasolina. Após Guedes prometer o botijão de gás mais barato, a economia diz que não pode reduzir o preço. Quase 2 anos após Paulo Guedes prometer uma forte queda no preço do botijão de gás, o valor subiu e o Ministério da Economia afirmou que não pode tomar uma medida para reduzi-lo. Disse Paulo Guedes em abril de 2019. Vamos lá. Daqui a 2 anos o botijão de gás vai chegar pela metade do preço à casa do trabalhador brasileiro. A tendência observada, porém, foi o aumento na época da declaração de Guedes. O botijão de 13 quilos custava em média R$ 69,00. Atualmente o preço é de R$ 75,00, segundo a ANP. Em 6 de janeiro, a Petrobras anunciou um reajuste de mais 6% no preço do gás e cozinha para distribuidoras. Foi a 11ª alta nos últimos 9 meses. Neste mês, o Ministério da Economia afirmou que a pasta não tem o que fazer sobre o tema. O Ministério declarou que os preços de gás e cozinha são livres desde o dia 31 de dezembro e não seria adequado adotar a medida de intervenção nos preços. A pasta disse ainda que o novo mercado do gás pretende baratear o preço da energia, o que incluiria então gás e cozinha, e que há outras medidas para melhorar o ambiente de negócios de outros setores, mas as medidas ainda estão em implantação. Ainda não houve uma mudança significativa na estrutura do mercado nacional e derivados. O Ministério não deu qualquer previsão de quando as medidas
vão surtir efeito. O posicionamento foi repassado pelo Ministério por meio da Lei de Acesso à Informação, um pedido apresentado pelo deputado Ivan Valente do PSOL de São Paulo. Sabe, Juliano, ontem eu fui a um comércio de Nova Trento lá, comprar ração para cachorro, enfim, e eu perguntei a ele, eu comprei a última em janeiro, e eu perguntei a ele sobre os preços, né? E ele me disse que é um absurdo o quanto está aumentando os preços revendidos a eles, né, da agropecuária. Para você ter noção, um saco de ureia que estava R$ 89, ele já pagou 104 e o vendedor falou para ele que vai a 120. Meu Deus. Ou seja, não existe inflação, é só para boi dormir. Vai no supermercado lá agora. Vai lá no supermercado com R$200 para ver o que tu traz para casa. Não vai nada. Eu vou te dizer que o domingo paguei R$90 num botijão de gás. Então assim, ó, é um absurdo. Eu não sei o que está acontecendo, se os números estão sendo camuflados, essa que é a verdade. Agora vem dizer para mim que não existe inflação. 8% da gasolina. Olha quantas vezes a gasolina aumentou. Só do final do ano para cá. É um absurdo, cara. Ontem eu vi bomba vendendo a 4,12, hoje 4,28. E assim, ó, tem pessoas que usam, enfim, né? É um absurdo, cara. Vem falar que não existe inflação no Brasil, conta aquela historinha pra criança dormir à noite que é melhor. É isso aí. Olha, a capital do Vale, Tijucas, bateu a marca de 50 mortes em decorrência do novo coronavírus. A informação foi divulgada pelos órgãos de saúde durante a noite da última segunda, através de boletim diário. De acordo com as informações, durante o final de semana, 2 novas vítimas da doença foram confirmadas. Porém, por respeito aos familiares, as idades e informação sobre comorbidades não foram repassadas. Tijucas contabiliza até o momento 4.271 munícipes infectados pela Covid-19, com 92 casos ativos. Há ainda outros 27 suspeitos e 133 estão sendo monitorados. A cidade vive a expectativa para o início da aplicação da Coronavac já na próxima quinta-feira, dia 21, nos profissionais de saúde, idosos com mais de 75 anos, moradores de asilos com mais de 60 e população indígena. Tomás. Olha, o Mourão vê aí então erros compartilhados no combate à Covid. O vice-presidente Hamilton Mourão acredita que o governo cometeu erros sobejamente aí conhecidos no combate à pandemia, mas afirma que tanto no caso do desestímulo, agora saiu, ao isolamento social, quanto à questão aí da politização da vacina contra o coronavírus, há uma responsabilidade compartilhada entre o presidente Jair Bolsonaro, prefeitos e governadores, em especial ao governo João Dória de São Paulo. Para Mourão, a disputa em torno da vacina Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac, tomou uma proporção que não deveria tomar. A discussão, diz, foi levada única e exclusivamente para ao lado político, tanto no nosso lado, quanto ao lado também do governador de São Paulo. E sem resultados positivos. Em entrevista ao Valor, Mourão busca marcar diferenças em relação à postura de Bolsonaro em diversos temas, que vão desde a saúde, política extrema também, embora afirme a imprensa que baba sangue, como também encontra o presidente desde o seu primeiro dia de mandato. Inclusive, o Mourão já foi muito atacado pelos filhos do presidente, né? Questionado a respeito sobre a responsabilidade pessoal de Bolsonaro pela condução dada pela pandemia, o vice afirma que o governo teve mais acertos do que erros e questiona a necessidade, questionado, né, sobre a necessidade de impeachment. Por que vamos fazer o impeachment? Vai chegar daqui a ano que vem e se o governo não for bom, o povo tira e não será reeleito, caso seja o candidato à reeleição, diz Mourão. Mourão afirma em tese que o presidente tem que ser parado pelo sistema de freios existente, caso coloque em risco a integridade do território em sistema democrático, mas pede que, no caso Bolsonaro, se olhe menos para a retórica do que suas ações. Confrontado com estímulos dados pelo presidente para que as pessoas se aglomerem e tomassem a cloroquina para combater o coronavírus, o vice afirma que Bolsonaro não foi responsável pelas pessoas saírem nas ruas e diz que os governadores e prefeitos não conseguiram instituir aí um lockdown para valer. Diante da preocupação com a falta de insumos da China para a fabricação das vacinas, ele conta que o Itamaraty já fez contato com um país asiático. Porém, caso esse canal fracassasse, telefonará para o vice-presidente da China e para buscar uma solução. O vice não vê ligação entre a dificuldade para obter matéria-prima chinesa, a postura dos anti-asiáticos por parte da ideologia do governo, como o deputado Eduardo Bolsonaro do PSL, filho do presidente.
Mourão diz ainda que o Brasil precisa ajustar a sua relação com os Estados Unidos sob a gestão de Biden, que assumiu hoje, que toma posse, então, a partir de hoje, para ele, é uma ligação muito feita em termos aí pessoais, como era também de Trump. Precisa lá um lugar, um posicionamento bem pragmático também, bem flexível. Referindo-se à postura de Bolsonaro, ao chanceler Ernesto Araújo, que questionaram aí as ilustres eleições americanas, ou a lisura também, ele afirma que é preciso demonstrar pela diplomacia, e que um posicionamento político determinado do momento não significa um momento aí adequado. O que ficou para trás, ficou para trás. Vamos zerar e buscar avançar daqui para frente. Enfim, aqui ele dá uma extensa entrevista, Juliano, mas eu quero dizer que eu gosto muito do Mourão. Tá? Tem alguém sensato no governo, né? Gosto muito do Mourão, uma pessoa muito sensata, tranquila, que fala as coisas certas no lugar certo, admite erros, vê coisas certas. Eu também acho que, infelizmente, a vacina foi politizada, tanto por São Paulo como pelo Brasil. Um dia o presidente diz que a vacina do Dória nós não vamos comprar, outro dia confisca todas as vacinas porque não conseguiu vacina. Agora está passando um trabalho danado com a China porque tem que vir o IFA. Daqui a pouco até a gente vai rodar uma matéria aqui para que todos saibam que a Oxford também é feita com matéria-prima chinesa, da chinesa, né? E é uma situação difícil porque filho do presidente, o ministro o chanceler lá que, né, enfim, todos falaram mal da China e agora tu tem que precisando da China é uma coisa complicada. Agora o Brasil está lá na fila. Os insumos, inclusive, estão parados na China, né? Com destino ao Brasil, estão parados aguardando liberação para serem importados. É uma situação difícil, né? Porque é política, é diplomática, né? E agora para te resolver fica uma situação difícil, né? Olha, a vacinação contra a Covid-19 teve início na tarde desta terça em São João Batista, a capital dos calçados, imunizou os primeiros profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate à doença e os idosos residentes em instituições de longa permanência. Abre aspas, recebemos do Ministério da Saúde nessa primeira remessa 175 doses. Devido à quantidade reduzida, a prioridade inicial será a vacinação dos profissionais que trabalham no centro de triagem para a Covid-19, na emergência do Hospital Monsenhor José Lopes e os idosos que residem no lar Olindina Câmara, explicou a secretária municipal de saúde, Karen Leopoldo. Conforme ela destacou, as vacinas serão aplicadas diretamente nos respectivos locais por equipes volantes e ainda assim que o município ter acesso ao novo lote de doses, a campanha será estendida para os demais profissionais de saúde e pessoas com mais de 75 anos com vacinação a domicílio. Outros grupos serão contemplados à medida que uma quantidade maior de lotes for disponibilizada à cidade, de acordo com as diretrizes do Plano Nacional de Imunização. Então, o Plano Nacional de Imunização causando polêmica, então, mais por conta desse número de vacinas, né, que chegou, prometeram tanto, depois chega outro, vamos ver quanto tempo vai levar para chegar essa segunda dose e quantas doses de fato virão, né? Pois é, a situação é complicada, mas a gente fica na torcida aí para que logo cheguem mais vacinas e que o povo comece a conseguir receber a vacina. Olha, ontem nós tivemos aí 1.138 mortes, né, nas últimas 24 horas pela Covid-19, um número altíssimo, né, no Brasil. E um caso que chama a atenção vem do Amazonas, onde 7 pessoas, preste atenção, 7 pessoas da mesma família morreram por falta de oxigênio no interior do Pará, diz o secretário. Em menos de 24 horas, 7 pessoas da mesma família, do distrito Nova Maracanã, na zona rural do município de Faro, no oeste do Pará, morreram com sintomas de Covid-19. 3 mulheres e 4 homens não resistiram muito tempo após sofrerem problemas respiratórios entre esta segunda-feira, né, entre a segunda-feira e ontem, terça-feira. A Unidade Básica de Saúde, a UBS da comunidade onde eles foram atendidos, não tinha cilindros de oxigênio para atendimento das vítimas. As 2 últimas mortes de 2 homens aconteceram na tarde de ontem, pouco tempo após a chegada de 6 cilindros de oxigênio ao distrito. De acordo com a última atualização do boletim sobre os casos de mortes de Covid-19 na cidade, divulgados nas redes sociais pela Secretaria Estadual na tarde de ontem, terça-feira, há 161 casos positivos confirmados ativos e 100 sobre investigação. Ainda segundo o informativo, 41 pacientes estão internados e 120 pessoas estão em isolamento domiciliar. O primeiro óbito em decorrência da Covid foi em dezembro. E então, ontem, segunda e terça, as famílias lá
Perderam 7 pessoas da mesma família mortas por falta de oxigênio, Juliano. É um absurdo. É complicado, né, cara? É Imaginar que isso pode estar acontecendo é tenebroso, assustador. Cara, perdi 7 pessoas, 3 mulheres e 4 homens da mesma família, por falta de insumo. Nós estamos mesmo à beira da falência, né? Olha, a Mega Sena pode pagar nesta quarta 17 milhões de reais a quem acertar as 6 dezenas. Quem acertar sozinho nesta quarta-feira as 6 dezenas do concurso 2.336 da Mega Sena deve receber o prêmio de 17 milhões de reais. O sorteio será feito a partir das 8 horas no Espaço Loterias Caixa, no terminal rodoviário do Tietê, em São Paulo. Caso apenas um apostador leve o prêmio da Mega Sena e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 19.700 de rendimento no primeiro mês. O dinheiro do prêmio será suficiente para adquirir uma frota de 425 carros populares de R$ 40 mil cada. As apostas podem ser feitas até às 19 horas de hoje nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias Caixa e pelo app Loterias Caixa, disponível para usuários das plataformas iOS e Android. A aposta simples de 6 dezenas custa R$ 4,50. Já pensou tomar 17 milhões? E caía bem agora com a gasolina nesse preço, hein? Muito bem, né, Juliano? Salvávamos de um monte de coisa aí, né? Olha só, corrigindo aqui, ontem nós tivemos 1.183 mortes, não 1.138 nas últimas 24 horas. E após aí, morte de pacientes, Justiça dá prazo de 48 horas para o governo liberar e enviar aí oxigênio à Coare. Que imagem, né, Juliano? Que imagem em cima de um caminhão aqui. Meu Deus do céu. Pra quem não tá vendo, são pessoas aí, caixões sendo carregados, pesado. Em cima de um caminhão, né? O Tribunal de Justiça do Amazonas estipulou um prazo de 48 horas para o governo estadual liberar o envio de 155 cilindros de oxigênio para o município de Coare, distante de 450 km de Manaus. 7 pacientes internados com Covid no hospital da cidade morreram aí por falta de oxigênio. Aquela informação que a gente trouxe ainda há pouco. Em nota de repúdio, a Prefeitura de Coare informou que deveria ter recebido 40 cilindros de oxigênio na segunda-feira, mas a aeronave que levaria os tanques acabou viajando para Tefé, no Amazonas, e ficou impossibilitada aí de retornar, pois o aeroporto não aceitava aí voos noturnos. A determinação de envio imediato do oxigênio foi assinada aí pelo titular da primeira vara da comarca de Coare, juiz Fábio Alfaia. Em caso de descumprimento, o juiz fixou uma multa diária de R$100 mil com limite aí de até 10 milhões contra o governo e também o secretário estadual de saúde e a empresa fornecedora White Martins. Então tá bom, né? Torcemos para que chegue logo esses cilindros de oxigênio lá na cidade. Olha, Santa Catarina terá chuva volumosa e intensa até o fim da noite de quinta-feira, o que coloca a maioria das regiões em estado de atenção para o risco alto de deslizamentos, alagamentos, enxurradas e inundação, de acordo com o alerta emitido pela Defesa Civil na manhã desta terça-feira. Segundo a previsão do órgão, a condição chuvosa segue predominando no estado por conta da atuação de uma área de baixa pressão no oeste e do intenso transporte de umidade vindo do oceano para o continente. Nas regiões destacadas em laranja no mapa da Secretaria do Estado, são esperados mais de 150 milímetros no período. Conforme o alerta da Defesa Civil, o risco de deslizamento e inundações abrange todas as regiões destacadas. O órgão destaca que os altos acumulados de chuva em curto espaço de tempo devem ocorrer principalmente no oeste de Santa Catarina. Então a chuva que está aí persistirá até amanhã, final de quinta-feira, Tomás. E nós vamos trazendo agora as notícias estaduais e também aí nacionais. O superintendente da Vigilância de Saúde em Santa Catarina, Eduardo Macário, fala sobre então a vacinação da Covid em Santa Catarina. Acompanhe as informações. A vacinação contra a Covid-19 começou nesta segunda-feira, dia 18, em Santa Catarina. Nesta terça-feira, dia 19, as doses estão a caminho das regionais de saúde do estado para serem distribuídas a todos os municípios catarinenses. Para saber mais sobre o processo de vacinação no estado, conversamos com o superintendente de Vigilância em Saúde de Santa Catarina, Eduardo Macário. Eduardo, como vai funcionar essa primeira etapa da campanha de vacinação no estado? Essa primeira etapa da campanha de vacinação contra a Covid em Santa Catarina, ela tem como público-alvo as pessoas residentes em instituições de longa permanência com mais de 60 anos, são os idosos institucionalizados, além das pessoas portadoras de deficiência com mais de 18 anos de idade que também residem nessas residências inclusivas e a população indígena vivendo em terras indígenas acima de 18 anos. Além desses grupos
grupos, os profissionais de saúde que fazem atendimento na linha de frente da Covid, farão parte também dessa campanha de vacinação, dessa etapa da campanha de vacinação. Correto, Eduardo. E quais serão os grupos prioritários neste primeiro momento? Devido ao pequeno quantitativo de doses que nós recebemos no estado, só vai ser possível imunizar 1/3 do total de trabalhadores de saúde de Santa Catarina. Portanto, houve uma decisão técnica bipartite entre estado e municípios para vacinar preferencialmente os profissionais que atuam nas UTIs Covid-19, além dos profissionais que atuam nas emergências do Covid-19, profissionais que atuam no atendimento clínico hospitalar específico para Covid-19, os profissionais de SAMU e além daqueles trabalhadores das instituições de longa permanência cujos idosos e deficientes serão vacinados, e também a equipe de vacinação que estará realizando todo esse trabalho especificamente para essa etapa. Nós esperamos que com a chegada de novas doses do Ministério da Saúde, nós possamos ampliar para outros grupos populacionais, principalmente o restante dos demais trabalhadores de saúde, além dos grupos de idosos, portadores de doenças crônicas, entre outros. Portanto, nesse momento é importante aguardar a chamada das secretarias municipais de saúde. Elas estão preparadas para estar, assim que as doses chegarem, começarem a convocar os demais grupos populacionais. Certo, Eduardo. E apesar do início da vacinação, qual é a importância de manter as medidas de prevenção contra o novo coronavírus? Nesse momento é fundamental manter as ações de prevenção à saúde, principalmente o uso de máscaras, a etiqueta da tosse, a higiene das mãos com álcool gel ou com água e sabão, e evitando aglomerações num momento em que o Estado tem aproximadamente 20 mil casos ativos, sendo fundamental manter todo esse processo de prevenção para que a gente consiga evitar novas infecções e, com isso, paralelamente, fazer a vacinação dos grupos para que a gente consiga ter uma proteção total da população catarinense. Esse foi o Superintendente de Vigilância em Saúde de Santa Catarina, Eduardo Macário, falando sobre a vacinação contra a Covid-19 no estado. De Florianópolis, Marcos Lamperti. Vamos trazendo agora as informações. Olha só, em aquela situação, por falta de insumos, Juliano, a Fiocruz ela vai começar a entregar só em março. Só em março. Restante das vacinas, no caso da AstraZeneca, né? Isso, ou seja, se não tivesse essas do Butantan agora, nós estaríamos sem vacina. Só lá em março nós estaríamos com a vacina no Brasil. E só para as pessoas entenderem, tudo vem da China, inclusive o material, o insumo que é o IFA. Acompanhe então as informações agora aqui no Jornal da Manhã. A Fiocruz adiou para março a entrega dos primeiros lotes da vacina desenvolvida em parceria com a Universidade Inglesa de Oxford e com a farmacêutica AstraZeneca. O motivo é o atraso na entrega do IFA, o ingrediente farmacêutico ativo, pela AstraZeneca. O insumo está retido em uma empresa na China. A expectativa era que os primeiros lotes de vacina chegassem na semana do dia 8 de fevereiro. Em nota, a Fiocruz informou que o cronograma de produção será detalhado assim que a data de chegada do IFA estiver confirmada. Mesmo assim, a instituição manteve o compromisso de entregar 50 milhões de doses até o mês de abril, mais 100 milhões até julho e outras 110 milhões de doses no segundo semestre. O problema é semelhante ao que ocorre com 2 milhões de doses da mesma vacina fabricadas pelo Instituto Serum, na Índia, e com o IFA para a produção de mais doses da Coronavac no Instituto Butantan. Em um vídeo divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde, o ministro Eduardo Pazuello afirmou que o país está se esforçando para liberar as vacinas. Continuamos fazendo negociações e aquisições de milhões de doses de vacinas com outros laboratórios. É função do Ministério da Saúde atuar junto aos governos, informar a população e lutar sempre em benefício seu e de sua família. Quanto à Índia, o ministro da Saúde informou nesta segunda-feira que as negociações estão em curso e ele espera que as doses da vacina sejam liberadas ainda esta semana. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, marcou para amanhã desta quarta-feira uma audiência virtual com o embaixador da China no Brasil, Yang Wanmin, para tentar garantir o envio imediato do IFA da Coronavac. Só assim,
o Instituto Butantan será capaz de fabricar vacinas no Brasil e entregar até o mês de abril o total de 46 milhões de doses previstas no contrato com o governo federal. E a Anvisa informou que vai responder até o dia 29 o segundo pedido de autorização temporária de uso emergencial apresentado pelo Butantan para usar 4.800.000 doses da Coronavac. Diferente do primeiro pedido, que tinha 10.000 páginas, esse tem 933. Em nota, a Anvisa informou que muitos documentos são iguais nas duas solicitações e, por isso, os técnicos da agência reguladora só devem se debruçar sobre o que for diferente. O objetivo é responder o mais rápido possível. Da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Ribeiro. Cuidados contra a Covid devem ser mantidos mesmos após aí a vacina, hein? A tão esperada vacinação contra a Covid-19 teve início na segunda-feira em todo o país. Cerca de 6 milhões de doses foram distribuídas para os estados e para o Distrito Federal, o suficiente para imunizar cerca de 3 milhões de brasileiros. Com a vacinação, muitas pessoas podem achar que as medidas de proteção, como o uso da máscara, do álcool em gel e o distanciamento, não precisam mais ser respeitadas. Mas é justamente o contrário. O médico Davi Ubaez, diretor científico da Sociedade Brasileira de Infectologia do Distrito Federal, afirma que os cuidados precisam ser mantidos, já que poucas pessoas serão imunizadas nesse primeiro momento. Não muda absolutamente nada, porque nós, mesmo vacinados, temos que fazer uso da máscara o tempo inteiro, temos que manter o distanciamento de 2 metros em todos os lugares, temos que deixar para trás qualquer tipo de aglomeração e temos que fazer higiene de mãos e superfícies de forma frequente. Dr. Davi explica que o pequeno número de vacinados não impede a circulação do coronavírus. Segundo ele, ainda não há certeza se as pessoas vacinadas podem transmitir a doença. A vacina não tem ainda evidências que evite a transmissão do vírus. Ou seja, para deixar bem claro, a pessoa vacinada, mesmo com as suas 2 doses, ela poderá se infectar com o coronavírus. E o que essa vacina evita? Ela evita o mais importante dentro da Covid-19, que você desenvolva sintomas graves, que você tenha que ter cuidados dentro da internação, porque você possa evoluir para um caso grave e inclusive para óbito. Mas Davi Ubaez ressalta que o Brasil é um dos poucos países com condições de realizar uma vacinação em massa devido à existência do SUS, que pode imunizar até 2 milhões de pessoas por dia. O médico também se preocupa com o negacionismo e as campanhas anti-vacinação em curso por setores da sociedade. Ele afirma a necessidade de uma grande mobilização social contra a desinformação. Isso é devastador, porque a população, notadamente num problema tão sério, tão ameaçador, começa a ouvir esses discursos de autoridades públicas, ela começa a se mobilizar também. Ela não consegue, num momento dado, ter poder de discriminação do que é verdade e o que não é verdade. A isso se soma também movimentos dentro de médicos, dentro das associações, totalmente desviados do ponto de vista ético. Mesmo com a vacinação limitada a profissionais de saúde, indígenas, idosos e pessoas com deficiência que moram em instituições de longa permanência, a expectativa é que o Brasil possa começar a superar a doença que já matou mais de 210 mil pessoas no país. Davi Ubaez afirma que só poderemos ter uma proteção coletiva contra o coronavírus quando cerca de 160 milhões de brasileiros forem vacinados, entre 70% e 80% da população. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. Apesar do feriado no Rio de Janeiro, hoje continua a vacinação.
A capital fluminense começou a vacinar nesta terça-feira os profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento de pacientes com coronavírus. A vacinação teve como alvo os mais de 1.000 funcionários do Hospital Municipal Ronaldo Gazola, principal referência da rede municipal. A imunização na unidade continua nesta quarta-feira, feriado do padroeiro da cidade. Uma das profissionais que recebeu a vacina e que chegou a se infectar com o vírus contou da emoção de viver esse momento. Infelizmente estou com várias sequelas, tive infarto pós-Covid, não sou mais a mesma pessoa depois dessa doença. Até o momento ninguém da minha família teve, graças a Deus, essa doença. Então assim, é uma emoção muito grande saber que a vacina está mais perto dos meus familiares. Não tem emoção maior de saber que há uma possibilidade deles não passarem pelo que eu passei e pelos que eu vejo todos os meus pacientes aqui passarem. Outras unidades também começaram a receber as doses, como conta Nádia Greff, coordenadora do programa de imunização da Prefeitura. As unidades hospitalares, UPAs, emergências, começam então a receber a vacina para promover a imunização dos profissionais que atuam diretamente na assistência com pacientes Covid. Essa programação tem a perspectiva de acontecer esta semana e futuramente, nos próximos dias, receberemos mais doses para dar prosseguimento à vacinação. O município do Rio recebeu o primeiro lote com mais de 115.000 vacinas contra a Covid-19, de acordo com o plano de imunização divulgado, além dos cerca de 102.000 profissionais de saúde, o que representa apenas 34% desses trabalhadores. Também serão priorizados neste primeiro momento os idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições de longa permanência, além dos trabalhadores desses estabelecimentos e que atuam na campanha de vacinação. De acordo com o governo estadual, os outros 91 municípios fluminenses também já receberam as primeiras doses, que vão imunizar em todo o estado mais de 244.000 pessoas do grupo prioritário de risco. Muitas cidades conseguiram dar início ainda nesta terça-feira à campanha. Niterói, na região metropolitana, vacinou a primeira profissional de saúde do Hospital Municipal Oceânico, exclusivo para atendimento à Covid. A cidade foi a única do estado do Rio a participar da parceria com o Instituto Butantan para a realização dos testes. Algumas cidades da Baixada Fluminense também iniciaram a vacinação de profissionais. O governo informou que as vacinas para a segunda dose, incluindo a reserva técnica, vão ficar sob gerência da Secretaria de Estado de Saúde para garantir que o esquema vacinal aconteça conforme o determinado pelo fabricante 21 dias após a aplicação da primeira dose. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio. Vamos trazendo mais informações. Distribuição de vacina pelo país foi concluída em 30 horas. Foram menos de 30 horas para transportar em aviões da Força Aérea Brasileira, aeronaves comerciais e caminhões 6 milhões de doses da Coronavac, importadas da farmacêutica chinesa Sinovac pelo Instituto Butantan. A operação para levar as vacinas a todas as capitais estaduais e a Brasília começou às 7 horas da manhã de segunda-feira e terminou às 11 da manhã dessa terça-feira. O Ministério da Saúde divulgou um vídeo do ministro Eduardo Pazuello comemorando a rapidez. Tínhamos um planejamento de entregar todas as vacinas no Brasil em 5 dias. Realizamos esta missão em 24 horas ininterruptas. Aceleramos o processo logístico de entrega das vacinas para atender à urgência dos estados e iniciar imediatamente a vacinação em seus municípios. Considerando as dificuldades impostas pelas dimensões continentais do nosso país, foi preciso um esforço conjunto de várias instituições públicas